Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Já vou pedir pra você clicar muito no gostei, tá bom? Porque aí eu fico sabendo que o vídeo foi edificante, que abençoa a sua vida. Então não deixe de clicar em gostei, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, vem fazer parte da grande família. Quer me conhecer um pouco melhor, quer saber mais sobre o meu dia, sobre a minha rotina, me siga no Instagram, @brunaqueiroz545, tá bom? Vou deixar aqui linkado no primeiro link da descrição. Bom, gente, o tema de hoje vai ser maturidade espiritual. Então eu tirei esse título baseado lá no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 13, no seu versículo 11. E eu vou ler aqui junto com vocês o que está escrito lá, tá? Diz assim a palavra do Senhor, gente, no versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, quem vai dar esse exemplo, né, de que ele fazia as coisas, né, de menino quando ele era menino. E depois que ele se tornou ao homem, ele começou a fazer coisas de homem, de adulto, né? E é Paulo que vai falar a respeito disso, ele vai falar dele próprio, entendeu? E eu, com o meu entendimento, mediante a leitura desse texto, eu entendi que Paulo ele estava referindo ali a respeito da sua maturidade espiritual, entendeu? Eu creio que logo assim que Paulo, né, reconhece, né, Deus sobre a sua vida, quando ele entende, né, a obra, o chamado, ele no início ali, ele não tinha tanta experiência, ele não tinha ali tanta intimidade, talvez ali ele não compreendia por completo aquilo qual o Senhor estava programando sobre a sua vida, mas chegou um tempo, querido, né, da caminhada, conforme ele foi caminhando com Deus, conforme ele foi, né, seguindo com Deus, ele foi criando maturidade espiritual, ele foi crescendo espiritualmente, então ele foi passando a ter experiência, ele foi passando a ter intimidade, ele foi passando a conhecer a Deus. Então eu quero trazer isso para a nossa vida, querido, e eu também vou aqui contar um pouco da minha experiência relacionado a isso, que nós entendemos, né, que no início da nossa caminhada é meio difícil, né? Às vezes a gente não entende, às vezes a gente não compreende, tudo nos abala, tudo nos aflige, palavras nos ferem, então a gente deixa muitas das vezes ser levado, porque a gente ainda não tem uma maturidade espiritual, porque a gente ainda não tem intimidade com o Senhor, não temos experiências com Deus. E eu vou falar a respeito de mim. Eu logo assim, querido, que aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, muita coisa eu não compreendia. Muita coisa eu não tinha entendimento, muita coisa eu não conseguia discernir. E eu era uma pessoa que eu era muito infantil. Eu vou dar um exemplo aqui. Se a pessoa entrasse na igreja e não me desse a paz do Senhor, isso já era um motivo suficiente de eu não querer ir mais à igreja, para mim não querer falar com aquela pessoa, pelo simples fato de ela não ter me dado a paz do Senhor. E qualquer coisa que discordasse, sabe, com aquilo que eu estava falando, ou com aquilo que eu estava impondo, aquilo ali já era gota d'água, entendeu? Eu já ficava triste, eu já deixava o ódio entrar no meu coração, e eu agia, né, muito infantil, entendeu? Eu era muito criança, mas conforme foi passando os anos, conforme foi passando o tempo, conforme, né, eu fui, né, criando uma intimidade com Deus, querido, Deus, ele foi me amadurecendo espiritualmente. O Senhor, ele foi me dando maturidade, o Senhor, ele foi me ensinando, o Senhor, ele foi me dando experiência, e mediante, querido, a esse crescimento espiritual, né, que o Senhor foi me dando, e eu fui alcançando da parte de Deus, tudo foi mudando, meu pensamento mudou, as minhas atitudes mudou, a forma em que eu vi as coisas mudaram. Então, tipo, se por acaso alguém passasse perto de mim e não me desse a paz do Senhor, eu dava a paz do Senhor, e aquilo ali não me afetava, porque o meu alvo é Cristo.
Cristo, eu tô na igreja para servir a Jesus, eu tô na igreja para servir ao Senhor. Não me importa, querido, o que o meu irmão tá fazendo ou o que o meu fulano ciclano tá fazendo. Não me importa, eu foco em Cristo Jesus. Mas hoje eu tenho esse entendimento, hoje eu tenho essa perspectiva, hoje eu tenho, né, essa maturidade, querido, porque Deus me fez crescer espiritualmente. Talvez se fosse em outra hora, talvez se fosse em outro período, se fosse lá no início da minha caminhada, aquilo ali me afetaria de uma forma muito grande, ao ponto de não querer ir na igreja, ao ponto de eu não querer falar com os irmãos, ia me afetar de forma muito grande, porque eu não tinha uma maturidade espiritual. E é preciso, querido, eu e você alcançarmos essa maturidade espiritual. Vai chegar um momento, querido, que a gente não vai mais poder se alimentar apenas com leite, porque quando a pessoa é nova convertida, a gente até releva, entendeu? A gente tem até a paciência. Por quê? Porque a pessoa está chegando agora, a pessoa não tem conhecimento, a pessoa não tem tanta sabedoria, a pessoa não tem experiências com Deus, ela ainda não atingiu uma maturidade, então ela ainda é um menino diante de Deus, entendeu? Na questão de atitude, entendeu? De pensamento, é nesse sentido que eu tô falando, tá, querido? Então, ela ainda não alcançou essa maturidade. Então a gente tem ali aquela paciência, a gente vai alimentando ali com leite, mas vai chegar um período, querido, que aquela pessoa vai ter que começar a ingerir comida sólida, entendeu? Ela vai começar a ter que engolir, ela vai ter que começar a mastigar. Então ela vai ter que fazer esse esforço, vai passar por esse processo, porque é necessário, entendeu? O próprio Paulo, ele tá falando de si próprio. Quando ele era menino, ele agia como menino, mas agora ele sendo homem, ele age como homem. Então, a partir do momento, querido, que você alcançou a maturidade espiritual, você já não pode agir mais como menino, você não pode mais ter atitude, pensamentos, maneiras, atos, né, de menino. Você não pode. Você agora é um adulto, você criou agora uma maturidade espiritual. Então, se alguém falou algo qual você não gostou, ou se fulano fez algo que você não gostou, querido, quem tem uma maturidade espiritual, aquilo ali não impede ele, aquilo ali não afeta ele, aquilo ali não tira ele do foco, porque ele tem a maturidade e ele entende que o alvo é Cristo, que ele tem que olhar para o Senhor Jesus. E é por isso que eu vejo, querido, que hoje nas igrejas está faltando muita maturidade espiritual nos cristãos, porque hoje em dia as pessoas, elas fazem da seguinte forma: eu estou numa igreja e se acontece algum problema dentro daquela igreja que me atinge, que me fere, eu pego, saio daquela igreja e vou para outra igreja. Aí chega na outra igreja, acontece outro problema, aí pega, sai daquela outra igreja e vai para outra igreja. E não, querido, nós temos que criar essa maturidade espiritual. Entendeu? Se houve algo, se aconteceu algo, a pessoa que tem a maturidade espiritual, que cresceu espiritualmente, ela chega até a outra, como duas pessoas adultas, e expõe o problema, entendeu? E fala: não concordo com isso, o que você me disse, assim, assado, não concordo, irmã, isso que você falou, disso, me entristeceu, me magoou, não concordei, me afetou. É você expor, porque agora você já é maduro, você criou uma maturidade espiritual. Então você tem que agir como adulto, você não pode mais agir como um menino, como uma criança que ainda está ali se alimentando de leite. Não, querido, você tem que colocar, entendeu? Se impor, ir lá e resolver os seus problemas como uma pessoa adulta e madura. Não simplesmente pegar, sair da igreja e ir para outra e assim sucessivamente. E é por isso que tem muita gente que está decepcionado com a igreja, querido. Mas a questão não é a igreja, às vezes a questão é você. É você que tem que crescer, você que tem que amadurecer, você que tem que entender que você não é mais uma criança, que você não é mais um menino, você agora é um adulto e você precisa arcar com as suas responsabilidades. E há uma grande necessidade, querido, nos dias hoje, atuais, o qual a gente vive, a gente ter essa maturidade espiritual, porque a gente não pode, querido, entendeu?
entendeu? Permitir que essas coisas venham nos impedir de estar na presença de Deus, de chegarmos até Deus. Ah, porque eu ouvi fulano falar mal de mim, ah, não vou mais para a igreja, vou largar Jesus. A gente vê que não tem maturidade espiritual, ainda age como um menino, ainda tem atitudes de um menino, entendeu? Só que você tem que crescer. Vai chegar um momento, querido, que você vai ter que crescer. Ou você vai crescer por bem ou você vai crescer por mal. Todos vão passar por esse processo, não tem como, entendeu? E você precisa compreender a palavra, você precisa ter um entendimento, porque tem pessoas que tudo afeta. Não pode se falar nada. Às vezes o pastor tá pregando, tá falando ali, exortando, aí a gente vê que a pessoa não tem maturidade espiritual. Ela ainda se mantém como menino. Aí ela fala, ah, o pastor tá jogando indireta pra mim, ah, o pastor tá falando mal de mim, ah, o fulano tá falando mal de mim, ah, que não sei o quê. Aí ela se rebela contra a igreja, contra os pastores. Por quê? Porque ela não alcançou ainda essa maturidade espiritual. Ela ainda age como menino, tem atitudes de menino. Só que não, querido. Nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer espiritualmente para que venhamos crescer e crescer. Quando eu obtive, querido, essa maturidade, hoje eu falo, nada me tira da presença do Senhor, entendeu? Eu não permito que as coisas aleatórias venham me impedir de estar diante de Deus, de eu herdar o reino dos céus. Hoje eu criei uma maturidade tão grande espiritual, querido, que eu sei que eu tenho que olhar para o autor e consumador da minha fé. E eu não posso, querido, permitir que nada disso venha me abalar, que nada disso venha interferir na minha intimidade, na minha comunhão para com o Senhor. Amém? Eu espero muito que esse vídeo venha te edificar, venha te abençoar de alguma forma, de alguma maneira. Deixa aqui embaixo nos comentários a tua opinião, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Um beijo e até amanhã.